Bora lá, minha gente! Vamos conversar sobre análise nutricional aí? O grande bicho-papão, a grande dúvida, a grande caixinha de surpresa aí do que a gente está dizendo hoje sobre rotulagem de alimentos. Vamos convidar o nosso convidado, enfim, vamos convidar uma pessoa esse momento de atualização de rotulagens, de informações nutricionais algumas vezes. E aí, Bom, Hilton? boa noite. Tudo bem? A gente não está te vendo. Peraí, estou apanhando de equipamentos eletrônicos aqui hoje. Peraí. Sim, é aquela coisa, Agora né? foi. Isso é porque o pessoal não sabe que a gente até já treinou ontem, né? Não é verdade, verdade. A gente já treinou um bocadinho. Boa noite para você. De novo, muitíssimo obrigada por ter aceitado o meu convite. Pessoal, eu conheço a GMO há alguns bons anos, inclusive eu já tinha ido até o laboratório e eu retornei ontem, mas como vendedora na época. Conversei com a Valéria, que é uma fofa, já conversei com ela outras vezes, mas o Wilton faz pouco tempo, pouquíssimo tempo, que a gente Verdade. estabeleceu o primeiro contato. E aí foi uma coisa assim, tão de, nossa, Hilton, você apareceu na hora certa, na hora que eu precisava de alguém para me ajudar a conversar com o pessoal sobre esse assunto e tal, que eu catei o carro ontem e fui para Belo Horizonte para poder a gente conversar um pouco pessoalmente, Isso. estreitar ainda mais, né? Mas muito obrigada, Hilton, por ter aceitado esse desafio aí junto comigo. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui com você dessa live, né? Fico muito satisfeito de poder conversar um pouco com a indústria, né? Com os profissionais da indústria. Desejo boa noite a todos aí também. De estar partilhando um pouquinho dessa experiência, né? E desse tema tão urgente, né? E que está tirando o sono de muita gente, né? Tirando o sono e cada dia que passa parece que novos pontos de É, interrogação exatamente. surgem, né? Mas eu falei que Exatamente. eu conheço a GMO há muito tempo, te conheço há pouco, mas a empresa que você, né, está trazendo o nome aqui hoje há muito tempo, não é uma live comercial, pessoal, mas assim, como eu sempre falo, quando uma coisa funciona para mim, eu gosto de compartilhar, por quê? Testa, vai que funciona para você também. E os trabalhos de GMO funcionou para mim diversas vezes, não tem sido diferente. Foi muito engraçado que hoje eu compartilhei eu não, ou foi a caixinha de pergunta ou foi a contagem regressiva. E aí, uma moça muito bacana que eu conheci, que trabalha no Mato Grosso, ela teve comigo no evento em Rondônia, e que uns dias atrás ela me mandou perguntando, Carol, como que eu faço? Eu falei, manda na GMO, porque é tranquilo. Tá? E aí ela já me respondeu hoje, eu vou fazer minhas análises todas com eles. Eu falei, que bom, ajudamos, né? Vamos lá. Isso aí, Então, isso eu aí. falei que eu conheço a GMO, mas eu queria que você falasse um pouco contasse para o pessoal o que é a GMO e como que você começou nisso, antes da gente falar especificamente aí do grande tema do momento. Bom, gente, falar de GMO é um pouquinho suspeito para mim, né? O GMO foi fundado em 1987 pela Graciela Marques de Olavo, né? Os três sócios, por isso que é GMO. Muita gente confunde GMO com organismo modificado geneticamente, mas não tem nada a ver. Lá em 87, eles fundaram a empresa. Atualmente, apenas um dos sócios permanece, é a doutora Gracion, que é minha mãe. Então, vocês já entenderam que o negócio é familiar, né? Tive fora do GMO durante alguns anos e voltei em 2013, né? Lá para o laboratório, e desde então estou cuidando dessa parte comercial e ajudando de cliente grandão a cliente pequenininho, né? A fazer as suas análises, a ter seu programa de autocontrole estabelecido, com análises confiáveis, né? Com análises aí para ajudar realmente a entender se o processo está ok ou se não está, né? E ele é muito engraçado porque, assim, eu já tinha conversado com a Valéria, que é da área, é técnica e tal, beleza? Ela já tinha me ajudado, acho que umas 2 ou 3 vezes. E aí, quando eu falei, Hilton, me ajuda, não sei o quê, porque por que eu queria alguém da área comercial também? Porque você recebe a demanda e eu vejo que começa a dar errado é ali, entendeu? A gente já Isso, fala disso. E aí, isso.
topou, que eu falei, passa para mim um pouquinho da sua experiência, do seu currículo, para eu escrever alguma coisa na legenda para convidar o pessoal para lá. Que eu olhei, tipo assim, o Wilton nunca estudou na bancada de uma escola nenhuma o que é uma pipeta, o que é um meio de cultura. A formação dele não tem nada a ver com uma parte de laboratório. Sim. Mas aquele contato que a gente já vinha tendo por telefone, por Uhum. WhatsApp, porque, né, eu sei que é da família, então nasceu ali, ele tem um pouquinho de base técnica. Chegou eu ontem, pessoal, no laboratório, e ele foi me mostrar algumas coisas no laboratório. Teve uma hora que eu olhei para a cara dele e falei, mas como assim? Você não é técnico de laboratório, você não tem formação nenhuma nisso aqui, mas você sabe todas as análises, como que é isso? É o bichinho do. É tipo uma praga do bezerro, mas voltada para o laboratório? Justamente assim, desde 87, naquela época eu tinha 7 anos de idade, né? Hoje, com 42, a gente acaba aprendendo muita coisa, né? E eu falo assim, não aprendi, foi da noite para o dia, mas todo dia minha mãe falando sobre controle de qualidade, falando sobre análise microbiológica, falando sobre análise físico-química, a gente vai entrando na cabeça, né? E ficando lá dentro, a gente não consegue tirar, né? Então, é um negócio muito interessante. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu sempre fui muito curioso e sempre pesquisei muito sobre as coisas que... Pô, meu negócio hoje é fazer análise. Então, eu tenho que estar antenado com as tendências de mercado, que o Ministério exige, o que o IME exige, o que os órgãos estaduais estão exigindo, o que a ISO está falando, as normas internacionais, metodologia, equipamento. Então, é uma coisa que está dentro de mim, né? Essa curiosidade e essa necessidade de estar sempre aprendendo alguma coisa nova. E é bacana porque, assim, até na nossa conversa ontem, é uma pessoa que não tem formação na área técnica, mas você domina a questão da legislação de Sim. alimentos com uma naturalidade. Ó, o Descomplica Latinos, a Joelma entrou aí agora. Joelma, conversar com ele é a mesma coisa que conversar com alguém que trabalhou na indústria o tempo todo, porque fala de legislação até parecido com você. Vou aproveitar para dar um oi para algumas pessoas que entraram, que eu vi, eu não vi todo mundo, tá? Mas ó, o Luiz Felipe, que está sempre aqui com a gente, ele é analista de laboratório, ele é apaixonado por laboratório, está aqui com a gente. A Valéria, que foi minha analista numa empresa que eu trabalhei, está aqui também. O Américo, que está sempre, o Tadashi, como o pessoal de São Paulo, também é outro, parecido contigo, não tem formação na área, mas domina por convivência. A fofa da Karen tá aqui muito tempo, trabalhei com ela também, tá no Paraná, é um trem mais bonitinho do mundo, tô com saudade dela. Então, gente, pessoal, para quem eu não falei, não fica com ciúme, tá? É porque eu tô prestando atenção no nosso convidado. Só para esclarecer, a Josi daqui a pouco entra aqui também. Ela tá cheia de coisa querendo falar, só que ela tá em aula, então ela vai esperar o intervalo da aula para ela conseguir entrar aqui conosco. Olha, essas vidas de gente doida é assim mesmo, né, Hilton? Exatamente. Essa correria maluca, né, que a gente fica aí. É assim É. mesmo, não tem jeito. Então, assim, vamos. Eu falei que todo BO de análise nutricional, e aí eu acho que qualquer análise que vocês realizam, o BO ele começa, a grande chance, a maioria dos problemas começa na hora que alguém te liga ou te manda um e-mail falando que quer Isso. analisar. E eu Exatamente. A falo gente sempre para os meus clientes, o que é a principal dificuldade de quem recebe uma solicitação de análise? Olha, a gente está falando aqui, veio para falar sobre rotulagem, mas isso se aplica a qualquer campo, né, de solicitação. Só voltando um pouquinho antes na história profissional, para vocês entenderem, porque eu consigo falar isso com propriedade, porque eu passei mais de 12 anos na área de suprimentos. Então, a grande questão da área de quem está querendo comprar algo e de alguém que quer vender é encontrar esse meio termo entre os dois e que a comunicação seja fluida, ou seja, a gente consiga partilhar, né, a necessidade do cliente, entender a necessidade do cliente e atender a necessidade. Eu sempre uso o exemplo de um ventilador. Você quer, eu quero comprar um ventilador, por exemplo. Tá, vamos lá, esse ventilador que é de mesa, é de parede, ele gira, ele é branco, ele é preto, é 110, 220. Se eu for nessa linha, eu vou conseguir colocar vários itens. A mesma coisa com análise. Eu quero fazer análise do queijo. Tá, mas qual órgão que você quer atender?
que legislação que você está querendo fazer? Por que você está fazendo isso? Tem alguma exigência internacional quando eu tenho um produto para exportação, né? A gente recebe muito produto para exportação. Então, assim, eu quero. A gente tem que saber qual que é a metodologia, quais são os parâmetros que você deseja analisar, se você tem um valor de referência que é diferente da legislação ou não. Então, essas coisas a gente tem que deixar muito claro na hora de solicitar o laboratório, para a gente dar uma velocidade maior e conseguir atender o cliente de forma mais rápida. Muitas vezes a gente tem que é, ficar instigando o cliente para entender qual é a necessidade dele, né? Nessa questão da tabela da rotulagem nutricional não é diferente, porque é uma coisa, apesar de ser uma legislação muito parecida com a anterior, né, mas assim, entrou com o tal do açúcar adicionado. Que bicho é esse? Mas como é que eu vou fazer isso? Né? Não existe uma metodologia específica para isso, né, Carol? A gente tem que... Para açúcares adicionados, não. Não, E não ainda que tem. mais do que nunca, a comunicação indústria, prestador de serviço, né? Precisa melhorar. Exatamente. Então, assim, a gente sente muito essa dificuldade, a gente sabe que o cliente precisa de ajuda muitas vezes, né? E, e a gente tenta ajudar, mas assim, quanto mais você, antes de passar uma solicitação para o laboratório, já conseguir, seja comigo, ou seja com qualquer outro laboratório, você conseguir detalhar melhor o que você precisa fazer, já vai ficar muito mais fácil, né? A gente consegue apresentar, e aí você não corre o risco de fazer uma análise que depois não vai te servir de nada. O fiscal vai Ou te vai falar, estar tá, faltando um você pedaço, né? é. Você fez aqui só salmonela, tá, mas cadê o coliforme, cadê a enterobactéria, cadê o Staphylococcus coagulase positivo, cadê o ácido sórbico, enfim. São vários itens que a gente tem que realmente estar com a legislação do órgão fiscalizador na mão, e ver lá, e eu posso falar pelo Ministério da Agricultura, qual a gente é credenciado, ou pelo IMA, tem uma legislação muito clara, fala, ó, o produto é esse aqui, é um queijo mussarela, tem que fazer esse parâmetro, né? Então, ali por ali você já tira. Ah, não, mas eu tenho uma exigência do meu cliente, eu vendo para eu vou falar assim, para uma Nestlé ou para uma Danone, ele exige uma coisa diferenciada. Então, quais são essas análises, que parâmetros, que valores de referência que ele precisa ter? Então, são coisas que precisam ser esclarecidas antes de você começar qualquer serviço. Porque eu sempre falo assim, olha, se você der uma informação errada no início, ela vai dar errado até o final do processo. Vai. Ainda mais a análise de alimentos, que é uma coisa destrutiva na maioria das metodologias, né? O Exatamente. laboratório ele não fica toda a vida com aquilo guardado. É, então, só para voltar um pouco, você deu o exemplo da microbiologia, eu tinha recebido uma dúvida uns dias atrás sobre isso, porque a gente vem passando, o laboratório prestador de serviço, ele vem passando por algumas situações de demanda maior, não quer dizer que você já for rico, muito pelo contrário, né? Está trabalhando mais ainda não deu tempo de Exatamente. ganhar dinheiro, né, Hilton? Mas aí, primeiro veio aquela questão da IN60, né? Com os Sim. parâmetros, os padrões microbiológicos, parâmetros e padrões microbiológicos da Anvisa. E a gente da indústria de laticínios ficou bastante confuso, quem a gente tem que atender e tal. A gente já conversou sobre isso aqui, eu já respondi para vocês. Uhum. Você tem que atender todo mundo. O Ministério da Agricultura é do portão para dentro, do portão para fora. É a Anvisa. Seu produto não vai morar só dentro de fábrica, ele vai sair para o mercado. Então, acaba que você tem que atender todo mundo. E a Sim. diferença que existe na questão de parâmetros e padrões microbiológicos, Ministério da Agricultura e Anvisa, basicamente é a questão do coliforme total, aliás, do coliforme termotolerante e da E. coli. Então, assim, Uhum. as pessoas precisam pedir, quando a gente fala de coliformes, você tem que atender, na maioria das vezes, 3 grupos, total, termo e E. coli. E eu sempre Exatamente. digo para o pessoal, é uma bolona assim, ó, todos os coliformes totais. Uma bolinha, dentro dessa bolona tem uma bolinha menor, termotolerante. E dentro da bolinha do meio vai ter outra, que são as E. coli. Então não Exatamente. adianta mandar uma amostra lá para o Wilton e falar assim, eu quero a legislação do Ministério da Agricultura. Só, não falar que é da Anvisa. Ele vai fazer total e termotolerante. Mas se você Exatamente. explicar, eu quero do Ministério da Agricultura, mais mais a E. coli e mais a toxina estafilocócica,
aí você vai estar atendendo tudo. Mas imagina, aí se você liga para um cliente e fala assim, aqui, você não pediu tal coisa, não. Ele vai falar para você assim, deixa de ser enxerido, para de se meter nas minhas coisas. Então é ele que tem que falar isso, né, Hilton? Exatamente. Esse caso da IN60 é uma coisa, é um caso emblemático, né, na verdade, porque a gente recebe muita solicitação de cliente que não quero fazer a enterotoxina estafilocócica, por exemplo. Não, mas aí na hora que chega o fiscal fala, não, mas você tem que fazer. E aí ele exige do estabelecimento. Então, a gente tem que partir dessa percepção mesmo, porque a vigilância sanitária, a gente tem que atender a legislação, mas a gente sabe que a fiscalização não é tão forte quanto o Ministério da Agricultura. Mas, independente disso, o mercado está aí. Se você tem um problema de produto, que você falou hoje, eu estava vendo seus stories aqui falando sobre isso, né? Tem uma contaminação, como aconteceu do chocolate agora, que é a matéria estranha. Não é nada exigido pelo Ministério da Agricultura. A maioria das empresas nem fazem isso aí, né? Fazem quando você tem um problema, quando você. Ou solicitação de cliente, né? Exatamente. Ou então você tem, aí já para outros segmentos, você tem um volume maior de análise. Mas, então, assim, é o seu produto e o seu mercado. O que vale mais a pena? Você investir em fazer análise e ter um programa de autocontrole legal, né? Estabelecido com uma periodicidade legal e ter a tranquilidade de saber que, olha, eu estou monitorando meu produto, eu estou fazendo análise, eu estou fazendo ali tudo que é necessário para garantir que, além de sabor, aparência, odor, ele chegue com uma segurança alimentar para o cliente final. Então, assim, são coisas que a gente fala muito. As indústrias têm que investir nisso para que cada vez mais, né? E agora nós temos aí inspeção federal, inspeção estadual, inspeção municipal, né? Nós estamos de quem já está cifrado até quem vai conseguir um sim agora, né? E a gente sabe que o pessoal que está no sim hoje, que a gente tem esse público também, eles estão começando, estão querendo aprender, estão querendo fazer a coisa acontecer, e é importante eles saberem o que tem que ser feito, né? Que tem que ser feito, que é uma segurança alimentar. Eu costumo falar quando eu vou nos sistemas de inspeção municipal, que é uma forma do pessoal garantir que a população daquele local não vai sofrer nenhum dano com uma toxinfecção alimentar do produto, né? Então, é muito importante esse assunto. É uma cultura que precisa ser mais difundida, a questão da segurança do Sim. alimento na mesa das pessoas e a responsabilidade de quem produz. E assim, gente, comentou aí a respeito do caso do chocolate, que eu fiz uns posts hoje, uns stories hoje. O que acontece? Todo mundo que está aqui agora com a gente, que trabalha na indústria de alimentos, e principalmente quem já trabalhou numa indústria que você conseguiu perceber o comprometimento, como indústria que eles não ligam muito, lá para ter qualidade é uma briga, a gente sabe que isso existe, não adianta tampar o sol com a peneira, a gente sabe que isso Sim. ainda existe. Nosso país ainda não está dominado, mas a gente está trabalhando para isso, para botar a cultura de segurança de alimentos na cabeça de todo mundo aí. Quando Uhum. eu comecei há 20 anos, o laboratório era gasto. Hoje, já a maioria das pessoas... Ixi, o Wilton caiu. Deixa eu chamar ele de novo aqui. Não, não cai não, foi alguma Uai, coisa aí. Não mas sei o que aconteceu, nem toquei no telefone, mas enfim. sumiu sua imagem. Voltou já ou não? Não. Pessoal, vocês estão vendo a imagem do Wilton ou só a minha? Porque às vezes é um BO do meu. Alguém me conta? Sempre acontece. É o ao vivo, né? Como já diria o amigo Ao Faustão. vivo, tá propício a essas coisas, né? Como já diria o amigo Faustão, não? Aí tá vendo, a Karen tá dizendo aí que tá vendo aí. Sim, os dois estão Então só aparecendo. eu não tô te vendo, tá? Então vocês vão me Então vamos ajudando. Deve ter continuar. sido alguma coisa no meu, mas tomara que na gravação apareça, né? Sim. Que coisa. Bom, vamos lá. Eu tava falando da questão da cultura, que ainda a gente sabe que não é de todo mundo e tal. Todo mundo que tá aqui, que trabalha na indústria, Uhum. que já viveu, né, experiências extremas aí, conforme eu comentei, sabe que é impossível
impossível você ter 100% de certeza que todos os itens que você coloca no mercado não tem absolutamente nada. A análise de alimento é destrutiva, é por amostragem. A amostragem tem hora que você pega o que deu e tem hora que você pega o que não deu. A gente sabe disso. E é por isso que existe, por isso que o conceito de qualidade foi mudando de controle para garantia e hoje para gestão, né? Por isso que hoje a gente dá tanto valor e tanta importância às análises do processo para ter mais, assim, um pouco mais de segurança que lá no final, enfim. Ninguém está livre do que aconteceu com esse chocolate, que trabalha na indústria de alimentos. Ninguém tá. Ninguém vai ficar, não, agora burro na sombra, tenho certeza que não vai acontecer. Eu vi vários posts muito inteligentes. Agora que a gente percebe a importância de uma política de vidros e materiais quebráveis. Precisa... uma pessoa muito bacana, que eu converso muito tecnicamente, me disse assim, nossa, mas que tipo de análise de risco é essa que eles fizeram, que eles demoraram para ver se tinha vidro, eles tinham que aumentar a inspeção. E é justamente isso. A gente identifica que os nossos controles precisam melhorar, ou por histórico de saque, ou porque a gente teve um problema, ou porque a gente enxergou antes de ter o problema. E é isso. E o mais bacana é que a empresa ela foi lá voluntariamente e anunciou o recall. Ela poderia? Não poderia. Mas tem muita gente que ficaria calado. Que a gente sabe que isso é uma realidade. Né? Então, assim, o que precisa colocar na cabeça das pessoas em termos de cultura de segurança de alimentos é de quem produz esse compromisso, tá? E de quem consome entender que alguém que tem a capacidade de anunciar um recall, seja ele por uma contaminação física, química ou biológica, é uma indústria comprometida com a segurança do seu consumidor. Tá menos errado? Tá menos ruim? Não. Só está fazendo uma coisa muito certa, né? Eu não sei como que se você tem demanda, às vezes, por conta de contaminação, se você, claro que você não vai contar quem você já teve, mas se em algum momento você já teve que ser um portador de, como já diria o marido da Karen, né? Uma trombeta do apocalipse, ele me chamava de trombeta do apocalipse, porque eu dava notícia ruim para ele de contaminação quando a gente trabalhava junto. E eu não sei se você já teve que ser essa trombeta do apocalipse para alguém, e como que foi isso? Bom, a gente recebe, sim, às vezes, alguém que comeu algum produto que não estava legal ou que passou mal. A grande maioria, só não vou dizer que todos, né, partiram de clientes que estavam insatisfeitos com aquele produto que consumiram, né, e eu acho que aquela postura que você colocou numa publicação falando sobre o recall, né, e como você deve se posicionar é muito importante, né. Primeiro reclama com a indústria, vê o que posicionamento, se não deu certo, aí sim, toma as medidas que achar necessário. Mas a grande maioria das indústrias, das vezes que a gente recebeu algum tipo de demanda, a maioria dela parte de clientes. Olha, eu abri um produto e não estava legal, o odor não estava cheirando bem, ou não estava estava assim, estava assado. Então, assim, agora, a posição do laboratório é muito difícil, né? Porque você não pode pegar um produto que já foi violado e fazer uma análise e falar para ele, ó, isso aqui deu ruim. Né? Com certeza foi o fabricante, né? Foi o fabricante que fez. Como é que você não sabe? Porque a condição de análise ela tem que chegar do produto que está inviolado, né? Do lote que está inviolado. Então a indústria tem que encaminhar aquele produto fechado, né? Inviolado para a gente poder fazer análise. Só a partir daí a gente consegue ter algumas possibilidades de identificar algum tipo de problema, né? Agora, é claro, a gente sempre observa que quando o cliente está mandando produto e você está vendo um grau de coliforme está aumentando ali, está no limite, mas está aumentando, né? E aí vai aumentando até a hora que você já está vendo, a indústria, quem está recebendo esses resultados tem que ter essa visão crítica. Meu resultado está ok, então beleza, então parei de olhar. Não pode ser assim, principalmente quando o coliforme, né? Ele tem um limite de tolerância. Salmonela é presença e ausência, não tem jeito. Tem ou não tem, listéria tem ou não tem. Né? Então não tem para onde você correr. Agora, para o coliforme, você está vendo ali que o bichinho está começando a crescer, cada vez um maior percentual, né? Ou você está tendo uma variabilidade muito grande no seu produto. Então, peraí, vamos parar e vamos fazer uma análise do processo para corrigir, para na próxima análise dar uma carga microbiana menor. Né? Então, a gente também ajuda nesse aspecto, né? Porque muitas indústrias, às vezes, não sabem o que fazer. E aí, como você falou, a Valéria já te atendeu,
E a gente tem por costume fazer dar essa ajuda para o cliente quando ele precisa. Ah, estou com uma contaminação, que às vezes o cara mandou um queijo, o queijo estava ficando azul. E que bicho é esse que está crescendo esse queijo? Né? E aí vai, pesquisa daqui, faz um monte de análise para poder, que é um processo de investigação, não tem como você saber Sim. né? O que está presente ali, né? Então fizemos bacilos, fizemos pseudomonas, faz isso, faz aquilo outro. Agora eu já não me recordo mais o que deu, mas eu sei que foi um bichinho diferente do usual, né? Uma bactéria diferente da usual. Vocês E estão aí, acostumados a pesquisar, né? Tipo, na rotina, exatamente. vamos dizer assim. Exatamente, pela característica, como a gente tem a equipe, a Cíntia, que é a supervisora também da qualidade lá, é bióloga e conhece muito do processo, ela, não, pela característica do crescimento azul desse negócio, deve ser bicho tal. Aí ela vai lá e a gente vai e fala, ó, vamos pesquisar isso aqui, porque de repente pode ser. E aí a gente pesquisa, na maioria das vezes a gente acha exatamente aquilo que era suspeita do laboratório, né? E aí é importante lembrar que o laboratório, seja GMO ou alguém, fornecedor, às vezes dá muita ajuda também, né? Precisa Uhum. entender, gente, que quem está na indústria é você, quem está vendo aquilo ali é você. Então, não tem como o Wilton, a Cíntia, ou a Valéria, lá de dentro do laboratório, resolver o seu problema. É o que o Wilton está falando. É uma ajuda, tá, pessoal? Então, não abusa, não, porque também não dá. E a gente não é mãe de nada, né, Wilton? Não dá para adivinhar todas, não dá para resolver todos os Não. problemas, né? Mas a gente Até não. vai dando uma orientação, mas assim, a conclusão e as ações têm que ser quem está na indústria. Eu falo Exatamente. muito isso aqui, análise de laboratório, seja ele laboratório interno, laboratório externo, tem que te dar resposta. Você só vai ter a resposta certa se você fizer a pergunta certa. Fazendo a Exatamente. pergunta errada, nunca você vai querer achar a resposta certa, não vai ter É jeito. isso aí. Então, por isso a gente bate tanto em que vocês especifiquem o que vocês querem, tá? Eu já passei por algumas situações das pessoas reclamarem comigo, cliente, aluno de treinamento, mas o fornecedor de reagente tal me vendeu o produto tal. Eu falei, tá, mas você pediu um produto e ele entregou? Não, eu pedi um produto para isso. Uai, isso aí é para isso também. Só que, né? Mesma coisa laboratório. É porque o laboratório tal estava me mandando as análises, os resultados de coliforme extremo tolerante, tudo em UFC por grama, Carol. Agora você está me falando que o padrão da legislação é número mais provável. Esse laboratório é muito ruim. Não, o laboratório não é muito ruim. Se você não falou, às vezes quem está fazendo a proposta, a cotação, coloca o que está na sequência. Se você É, não, se você que é quem precisa dos resultados, não especificou, quem está recebendo entende que não faz diferença, que o jeito que ele te propuser vai ser esse mesmo. E aí é justamente nessa hora que começam os problemas. E eu, Carol, não tenho vergonha, sabe? Eu cometi um erro agora no início da revisão da rotulagem com um cliente. Eu mandei analisar e eu falei assim: é manteiga, é queijo, o que der de carboidrato é o açúcares totais. E não é bem assim, né, Hilton? Por que tem que fazer o perfil de açúcares? Me conta aí, vamos olha, entrar na questão da rotulagem aí. pois é, porque quando você está fazendo o seu produto, né, você usa os ingredientes ali para poder fazer um queijo, por exemplo, né? Então, só que o que acontece? Os micronutrientes, dependendo do fornecedor que você compra, etc., podem ter formulações um pouco diferentes e acabar apresentando um resultado final, né, do rótulo diferente. Eu vou pegar aqui só para a gente poder conceituar, né? E aí você falou que não é uma live comercial, e aí agora eu vou entrar nesse aspecto. O artigo 32 da norma da RDC 429, ele fala o seguinte: a determinação dos valores nutricionais do produto devem ser realizados pela aplicação de pelo menos uma das seguintes metodologias: análise laboratorial, né, utilizando métodos validados, cálculo indireto, né, a Direto. partir das quantidades constituintes usadas, e o cálculo indireto, né, efetuado, e o cálculo indireto efetuado a partir das quantidades constituintes dos alimentos ingredientes presentes na tabela de composição de alimentos ou outras bases de dados. O que eu quero dizer com isso?
não é obrigatório você realizar a análise. Você pode fazer da forma como você achar que lhe convém. Agora, vale lembrar que no artigo 33, ele fala assim, para fins de fiscalização, quando a gente fala fiscalização, você acha que a Anvisa, o Ministério, na hora que pegar o teu produto fiscalizado, vai fazer por cálculo? Ou ele vai fazer Pois análise? Né? Então, fica alerta. Eu sempre falo com o pessoal, você não é obrigado a fazer o que o laboratório está indicando, mas a gente alerta sobre o risco. Teve um cliente que, alguma coisa aconteceu, eu falei, cara, está fazendo errado, esse negócio não vai dar certo. Não, mas eu quero fazer assim. Então tá bom, faça. Aí, no final das contas, o resumo da ópera, o Ministério foi lá, autuou o cara, e aí o resto você já sabe a história, vocês estão na indústria, já acompanham isso aí, né? E é. aí, falando aqui, na legislação anterior falava que os números poderiam variar 20% para mais ou para menos. Então, quer dizer, o range era, Agora. era uma coisa enorme, né? Agora, a legislação está falando diferente. As quantidades de valor, aí tem valor energético, carboidrato, açúcares totais, gordura saturada, trans, sódio, colesterol, não podem ser superiores do valor declarado do rótulo. No item de baixo fala as quantidades de proteínas, aminoácidos, fibras, que aí são as coisas boas, né? Não Aham. podem ser inferiores a 20% do valor declarado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque uma vez que você colocou no rótulo, você vai ser fiscalizado por aquilo que você colocou no rótulo. Né? A É o Valéria que eu falava assim falo, comigo, vale o que está escrito. Se você escreveu, não adianta. Ah, eu falei que meu produto é rico em fibra alimentar. Boa noite, Oi, tudo bem? tudo jóia. Já cheguei aí, interrompendo, desculpa, tô aqui ouvindo. Não tem problema não. Então, eu falo assim, quando você fala assim, meu produto é rico em fibra alimentar, você tem que garantir que aquele produto realmente seja rico em fibra alimentar. Porque se alguém chegar e fiscalizar o seu produto e não tiver rico em fibra, olha o problemão que você está enfiado. não é Né? só vergonha que vai passar, né? Né? Exatamente. E aí, essa questão dos açúcares adicionados, que é o grande banzé aí que a gente está vendo, né, agora, como é que eu vou fazer essa análise e tudo mais? Não existe açúcar, não existe uma análise de açúcares totais. Não existe. Então, o que, que a gente tem feito quanto laboratório para atender essa necessidade do açúcar adicionado? A gente tem feito perfil de açúcares, que nada mais é do que pegar o teu produto, levar para o laboratório e fazer as análises para fazer que tipo de açúcar tem no seu produto ao longo do processo. Então, vai pegar e vai fazer via HPLC a quebra de todos os açúcares e a soma deles é o açúcar adicionado, o açúcar total, né? E Uhum. aí, por exemplo, você pega um produto, um queijo, você não espera encontrar num queijo uma sacarose, correto, Carol? Se Não. achar uma sacarose, vai estar Não. alguma coisa, A né? não ser Vai que estar seja alguma coisa. difícil. Exatamente. Então, se você não tem, se na constituição do produto não existe a previsão, na ficha técnica do produto, não existe a previsão de um açúcar, de uma sacarose, então aquilo foi adicionado. Então, como é que a gente faz o rótulo hoje? A gente pega, faz todas as análises, perfil de açúcares, e aí vai valor energético, carboidrato, sódio, gordura total, pode, não. Mas aí a gente pega, do perfil de açúcar, a gente pega tudo aquilo que está, e é importante na hora que você for demandar do laboratório. Hilton, tá aí? Acho que deu uma travadinha agora. Você sabe que eu não tô vendo ele, né? Eu Eu tô tô. vendo, tá tudo certo. Pois é, as meninas falaram aqui, eu perguntei mais cedo, o pessoal falou que tava, mas eu não tô vendo, morrendo de medo de na gravação, que a gente vai Não, deixar essa live gravada, que a gente é dessas, né? Tô preocupada de na gravação não. Oi, voltou? Oi, Hilton, tá ouvindo a gente? acho que ele não percebeu Que caiu? Como que tá, Josi? Tá aparecendo a bolinha ou tá aparecendo a carinha dele congelada? não tá processando. Eu vou tentar derrubar ele. Olha que E chamar de péssima, novo. né? É, É porque ele não percebeu que não tá que caiu, né? eu vou tentar derrubar ele então, E chamar para de novo. chamar de novo. É.
Não, agora ele tá até disponível para convidar de novo. Oi! Voltei, Volta. voltei. Ai, agora voltou até com imagem para mim. Ai, que ótimo. Você caiu, despencou. A gente não estava te vendo nem te Nossa. ouvindo. Bom, eu parei sobre a questão do perfil, né? Então, assim, quando a gente encontra um açúcar, e aí eu estou resgatando aqui, né? A gente está falando sobre a ficha técnica, vocês escutaram até essa parte? Não, não escutamos a ficha técnica. A gente Não. escutou que, tipo assim, quando a gente encontra uma sacarose num queijo, a gente sabe que então foi adicionada, porque do Exatamente. processamento ali não se espera. Exatamente. Então, é importante que quando vocês forem encaminhar a solicitação para o laboratório, ou para consultor, ou para o consultor que vai fazer a tua tabela para o cálculo, enfim, do jeito que vocês decidirem, é importante passar a ficha técnica do produto também, porque ali a gente vai saber como é que foi feito aquele produto, né? Qual que é a expectativa de rendimento, enfim, todas as informações necessárias para que a gente possa entender. A gente sabe que pela característica do produto, não num queijo não é normal encontrar uma sacarose. Então a gente sabe que aquilo ali provavelmente foi adicionado. Mas quando a gente tem a ficha técnica, a gente consegue ter um grau de certeza, de assertividade maior, né? Daquilo que a gente vai estar colocando de informação. Então, assim, é importante ainda mais quando a gente trabalha com produtos mais elaborados, quando você pega um iogurte com polpa de fruta, que aí pode ter uma variabilidade muito grande de ingredientes ali utilizados, né, no processo. Então é importante a gente sim, na hora que for fazer a solicitação, encaminhar essas informações para a gente poder fazer uma análise bem assertiva, bem contundente, para que na hora que pegar o seu produto lá na gôndola do mercado e for fazer uma análise, para saber se é aquilo mesmo, se a vigilância sanitária for fazer, o Ministério fazer, ele vai encontrar exatamente aquilo que a gente analisou e que a gente deu no resultado nosso, né? Josi, Eu cheguei aproveita aí. atrasada, eu ia dizer, eu cheguei atrasada, eu tenho pergunta pro Wilton. Pois é, vamos lá. Eu fiz todas, quase todas já, boba, para deixar para você. Não, e você sabe que eu tenho recebido algumas perguntas que as pessoas dizem, Josi, eu não mudei nada na minha formulação. Eu só posso, e se eu só solicitar para o meu laboratório fazer o perfil de açúcares e juntar com as informações de outro laudo que eu já tinha, tá tudo bem fazer isso? Qual o Olha, teu posicionamento em relação a esse tipo de situação? Você tem vivido esses casos? Não sei se já saiu essa pergunta também. sim, já Não, essa saiu, não. sim. Saiu para Não, ele. aqui não, né? Não. Mas para mim já saiu. A gente tem recebido, sim, questionamentos de indústrias a respeito disso e a gente sabe que isso gera um custo financeiro para a indústria, né? Então, o que a gente tem? Pô, eu vou falar assim, pelo meu negócio, né? Quando chega uma solicitação desse porte para a gente, fala assim, o cara já fez análise, foi comigo? Eu fiz, porque se foi eu, tem como garantir que o processo tá legal, né? Então, sim, algumas indústrias têm feito e a gente tem feito só o perfil de açúcares para ele, né? Para complementar a informação. Estou fazendo parmesão do mesmo jeito todo dia, não mudou nada. Agora eu prefiro fazer esse açúcar adicionado. Pode sim fazer, e aí você, na hora que eu apresentar, né, o processo lá no Ministério, você pode colocar essa informação dessa forma. Legal, eu também sempre fico assim, meio embaçado, né? Porque às vezes a gente também, eu e a Carol, a gente faz muita tabela nutricional, mas às vezes a gente já pega os dados prontos, né? E da mesma forma é a dificuldade. Às vezes você também, né? A empresa manda lá o produto para te analisar. E dá um resultado que ela não espera, dela começa a te questionar. Só que ela deveria ter feito esses questionamentos em relação ao método, se vai detectar, se não vai detectar antes, né? E fazer o seu tema de casa. E eu peguei ele no início da conversa de fibras, né? E o quanto que a fibras, eu acredito que depois de açúcares, né? Do perfil de açúcares, fibras é a segunda análise que mais problemática do ponto de vista analítico para fazer e do ponto de vista de todas essas frações ali das fibras solúveis que podem aparecer lá nos açúcares adicionados e que também pode dar aí um falso positivo de açúcares, né? Sim, exatamente. Essa questão da metodologia, porque interfere muito, né? Qual a metodologia que está sendo utilizada? A minha proposta, quando você pega uma proposta do laboratório, como nós somos acreditados no 17025, ela sai com todas as metodologias que são utilizadas para cada análise. Vou fazer um índice de CMP no leite.
Tá lá, HPLC, tal, 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 né? Então, é muito importante você observar isso aí. Porque eu vou citar um exemplo de uma outra área. O cara vai fazer uma análise de água. Você pode fazer ela por membrana filtrante, você pode fazer ela por petrifilme, você pode fazer ela de diversas maneiras. Mas qual que o Ministério exige? Ele exige membrana filtrante. Se você faz para um Petri, o Petri tem um limite de quantificação ali, né? Que não vai pegar a mesma coisa que a membrana filtrante. Então, isso influencia muito. Ah, mas a minha água está dando beleza, mas quando o Ministério veio aqui, pegou e levou para fazer análise, deu errado. Certeza errado. Deu ruim. Pô, mas qual a metodologia que você solicitou? Você solicitou Petri, então você pegou Petri. Se você queria pegar exatamente o que o Ministério pede, você vai exatamente no que o Ministério está fazendo. E não é diferente para essa questão que você está trazendo na rotulagem. Qual é o método que está sendo utilizado? É um método internacional, reconhecido, validado ou não? Porque isso influencia. Vou fazer um método, vou fazer um procedimento, mas tá, procedimento operacional, né? Que aí a gente sabe, né, Carol, que existem alguns laboratórios que utilizam procedimento operacional. Mas você procurou validar esse método? Você viu a equivalência, fez um teste de como é que fala, gente? O teste de proficiência daquela análise para saber se ele conseguiu alcançar o mesmo nível de exatidão que o método tradicional ou o método aprovado tá conseguindo, né? Então, são coisas que a gente, pelo menos lá, a Carol viu, a gente está validando um equipamento agora que dá resultados ultra rápidos para o físico-químico, né? Só que eu não, tem mais de ano que nós estamos com o equipamento, não colocamos ele para operação ainda, porque nós não temos essa certeza de comercializar uma análise que a gente acha que o resultado está variando ainda muito. Então, a gente quem está nessa área laboratorial tem que ter esse grau de certeza. Peraí, que o produto que eu estou ofertando, ele está robusto, né? Um método que tem uma robusto, exatamente. Então passa muito por essa coisa. A gente vê aí o pessoal fazendo umas análises aí, por exemplo, a lactose a gente não faz ele por HPLC, é um método normatizado. Então, toda vez que me perguntam, eu quero fazer uma análise de lactose no laboratório, eu falo, olha, meu teste é enzimático, meu limite de quantificação é esse aqui, a legislação exige esse limite aqui para poder fazer, então se você quiser fazer, você pode fazer comigo, ou então você procura alguém que consiga fazer para HPLC. Entende? Aí eu acho que a questão também do trato com o cliente, de saber exatamente, que é o principal, para você entender até onde você pode ir, né? Eu sempre tenho também me deparado com situações que na área laboratorial parece tão óbvio a questão de preparo de amostra. Gente, me desculpe, minhas cachorras gritando aqui, né? Tá. A questão de preparo da amostra, Wilton. E hoje me parece que com a rotulagem nutricional, a gente também tem que olhar para o preparo da amostra. E como é que eu posso explicar isso, sendo mais clara? Com relação se o alimento está pronto, né? Ou se ele requer preparo. E aí as pessoas têm um pouco de dúvida. Quem vai preparar o alimento? O laboratório vai preparar o alimento? A indústria que vai mandar o alimento pronto para você analisar? Como é que você tem trabalhado esta questão com as pessoas que estão solicitando amostras neste tipo de caminho? Alimento. Esse caso, particularmente, a gente ainda não recebeu, porque quando a gente recebe, já é um produto. Assim, não vou falar para você que a gente não recebe, porque a gente recebe lasanha congelada, escondidinho congelado, mas já é um produto. É só a fase de cozimento. Essa dúvida da Josi, eu acho que, inclusive, talvez você não tenha recebido ainda, porque, como eu falei, essa legislação ela é cheia de detalhes, que a gente vai, volta, discute, muda de ideia, né, Josi? Tem hora. Porque lá fala assim, os alimentos que requerem adição de outros ingredientes para consumo. E a Josi sempre dá o exemplo do Nescau. O Nescau, você não compra uma lata de Nescau para você comer uma colherada. Exatamente. Você tem que diluir não sei quantos ml de leite. E aí, lá na tabela nutricional, na legislação nova, vai ter que ter... Agora me ajuda, Josi. Os 100 gramas preparado e a porção dele sem preparo.
que para mim não faz o menor sentido na vida, mas enfim, está escrito lá. Então, teoricamente, o laboratório ele teria que analisar o Nescau pó. Falei Nescau, mas é chocolatado, tá, gente? Todos. Então você O pó. Depois, Nescau me patrocina, né? É. O pó do achocolatado e o pó misturado em 200 ml de leite, que é conforme está escrito no rótulo do E produto. pode ser leite integral, pode ser leite desnatado. Exatamente, é isso que eu ia colocar, né? E ainda tem esse detalhe, peraí, mas qual leite que está lá, né? Se você fizer no desnatado, o teor vai dar diferente, né? É, 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 de proteína ele vai dar diferente do que quando está preparado. E aí como é que você vai? A gente ainda não se deparou com nenhuma situação dessa, porque a gente pega mais da indústria de lácteos, que normalmente já está pronta, a não ser o leite em pó, né? Mas a É, gente põe em água. em Ok. água, né? Tudo Mas bem. a gente achou, sabe esses pós para sobremesa láctea? Sim, sim. A gente achou um outro. A gente tá louca do supermercado, sabe? A gente vai, tira foto, fica mandando um para outro, bem doida. E uma hora nós vamos tomar uma palmada, que Nossa Senhora. Mas aí a gente achou alguns produtos que são lácteos, registrados no Ministério da Agricultura, Uhum. e falam de adicionar leite, parecido com o caso do achocolatado. E, assim, tem empresas grandes e médias que têm esses produtos, aqueles pós para fazer sobremesa, enfim, existe esse produto, mas e aí? Pois é, na minha opinião, eu acho que a indústria que porventura venha querer fazer essa análise, ela vai ter que mandar o produto pronto para mim, já preparado. Por quê? Aí ela Ela vai ter sabe que que ela mandar os usou. dois. Ela vai ter que mandar os Exatamente, vai ter que dois. mandar os dois. Mas eu falo assim, quero fazer o, quando você está falando sobre a questão se o laboratório vai fazer o preparo ou não, na minha opinião, ele não tem que fazer o preparo. O laboratório tem que receber o produto pronto para o Pronto para consumo. analisar. Exatamente. Então vai mandar o pó e vai mandar a sobremesa, o pudim, o mousse, enfim, o que tiver que ser, né? Porque aí é o que eu falo, igual quando o cara fala assim, quero fazer uma análise de shelf life. Você armazena o produto, fala assim, não, quem vai armazenar esse produto é você, na sua câmara fria, na sua temperatura ideal, nas suas condições ideais. Aí a organoléptica, você conhece o seu produto, eu não vou fazer análise organoléptica de sabor, odor, aspecto, para mim a própria indústria vai fazer aquela planilha de acompanhamento e a gente vai entrar com as análises nos períodos correspondentes, tempo zero, tempo 1, tempo 2, tempo 3, né? Para poder fazer isso aí. Então ele vai ter que mandar, na minha opinião, ele tem que mandar o produto em pó e o produto pronto. São tantos detalhes que eu tenho um produto que é fora do escopo, eu não consigo pensar num produto assim na área de leites, tá? Mas foi dúvida de aluno também aí são coisas que tu fica pensando, Bahia agora, para que lado correr? Até, eu não sei se eu comentei com a Carol da sardinha, né? Alguém me perguntou, tá, Josi, eu analiso a sardinha com óleo, sem o óleo, como que eu analiso? E são coisas que parecem óbvias, mas quem tem que definir é a indústria, né? Uhum. Então, é muito peculiar cada situação. A gente aqui está tentando, e as pessoas esperam que a gente tenha resposta. A gente não tem uma resposta para muitos casos. A resposta vai vir comparando as duas situações, analisando das duas formas e vendo qual é a melhor forma. E levando em consideração que a legislação tem duas questões: modo de preparo e sugestão de preparo. Não sei se são bem esses termos, agora Carol, me ajude. É modo de preparo e sugestão de preparo. E se for só uma sugestão, tá tudo certo. Agora, se for modo de preparo, você tem que levar em consideração a tabela nutricional conforme o modo de preparo. Se tiver adições de qualquer ingredientes, se leva em consideração. Então, esta atenção a gente precisa ter. E eu gosto, né? Eu venho falando sempre com a Carol sobre isso. A nossa legislação, ela ficou 20 anos vigente. E é difícil a gente pegar uma rotulagem nutricional. Eu não Não, estou ficou ouvindo. mudo aqui para mim. Hoje você está muda. Contínua. É óbvio
que vão aparecer desvios. E hoje eu falei para a Carol que eu estava auditando uma empresa de embalagem que pela primeira vez eu peguei uma rotulagem nutricional já com a tabela pronta. Só que aí eu fui olhar para a tabela nutricional e fiquei com dó da empresa, porque ela considerou fibra alimentar, considerou carboidrato total, e aí já está em desacordo com a legislação, né? Então, o quanto que é desafiador, parece muito simples falar de rotulagem, mas a gente não fala de rotulagem sem olhar para toda a cadeia de alimentos. E a cadeia de alimentos envolve as análises, envolve o laboratório, que é um serviço terceirizado, mas, porém, a gente terceiriza o serviço e não a responsabilidade. Exatamente. Isso é importantíssimo. E tanto é que a gente fala assim, quando você pega produtos que em tese não tem açúcares adicionados, que aí a decisão de contratar o serviço ou não é da empresa. Ah, eu quero no queijo. No queijo mussarela você não vai encontrar fibra alimentar. Então precisa realmente o cara pagar para uma análise de fibra alimentar? Ou precisa ele pagar para um perfil de açúcares adicionados? A decisão é da indústria, não é do laboratório. Gordura trans, né? Também é uma das questões que pega muito a questão de gorduras trans, porque a gente sabe que os animais ruminantes, eles produzem gorduras trans, né? E dependendo da concentração que vai, né, um queijo de alta moderação, talvez eu vou ter uma concentração ali de gordura e que vai aparecer isso no produto. Agora, se eu copio a rotulagem do coleguinha, pode ser que ele tenha, né, tem outro corpo ali de alimentação e que isso também possa interferir. Então, gordura trans, fibra e açúcares são uma dos nutrientes que mais a gente se depara aí com questionamento. Sim, com certeza. Eu ficaria aqui com vocês, assim, tô de coração partido de ter que deixá-los, mas eu entrei rapidinho no meu intervalo de aula. A Carol sabe aí que a gente falar sobre esse assunto e falar com uma pessoa tão especial, de você ter aceitado, topado, estar aqui com a gente nesse momento em que fica até difícil a gente expor uma opinião, porque são tantos pontos de vista quando a gente começa a olhar para um novo problema. Então, tu te expor aí, falar com a gente sobre esse tema aí, deixa a gente muito orgulhosa, né, Carol? A gente fica feliz demais. Mais animada ainda, né? Mais animada e precisando, a gente tá aí, conte sempre com a gente. A Carol aí, a gente se propôs a se desafiar, a falar de todo esse universo aí da rotulagem e tá sendo assim tão enriquecedor, porque a gente já fazia uma dobradinha de rótulo, né? E agora a gente tá realmente compartilhando. Não, a gente não tem a pretensão de saber tudo, estamos longe disso, né, Carol? Mas a gente gosta de fuçar e achar, né, torturar os fatos até que eles nos digam a verdade. Nem que a gente descobriu se a gente não descobre uma coisinha no dia, parece que o dia nem rolou, porque a gente gosta de falar mais disso. Gente, vou deixar vocês seguirem aí. Um grande abraço, gente. Assim, eu fico super feliz de ver esse número super alto aí de pessoas participando com a gente. Acho que até a Carol pode sortear uma meia hora de consultoria com a gente, né, Carol, sob rótulo. Acho que você... Vamos lançar um sorteio aí, uma hora dessa, de mentoria com a gente, para conversar. Já pensou? Meia hora de bate-papo comigo, tá, Josi? E qualquer coisa, já na hora do bate-papo, já ligo. Ô, Hilton, como é que é isso aqui mesmo? Ajuda aí, porque ele sabe que eu sou dessas. Ontem eu meti as meninas da agência numa, né, Hilton? Foi mesmo. Mas fique à vontade, estamos aqui para ajudar. Josi, boa aula. A gente conversa mais amanhã, tá? Obrigada aos Obrigado, viu? Boa noite, boa aula. Que entraram aqui dar um oizinho pra gente também, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Ô, Hilton, eu vou aproveitar para ler uns comentários que apareceram aqui, tá? A Mari colocou a respeito do produto que requer adição de ingredientes no preparo. Ela colocou, nesse caso, totalmente desnecessário, porque o consumidor vai consumir com tipos de leite diferentes também. Aquela informação não cabe para ele, devia ser somente no produto. Tem várias coisas, Mari, que a gente discorda. Eu discordo disso, eu discordo de inúmeras outras coisas. Eu cuido até para não causar uma polêmica do tipo confundir as pessoas. Para mim, é o seguinte, qual é a justificativa da revisão da legislação de rotulagem nutricional? Melhorar a informação como ela chega para o consumidor. Com certeza. O que para mim ficou muito confuso
Mas o consumidor não tem que fazer conta na casa dele. Mas por que que em 100 gramas ou 100 ml é uma coisa e na porção de consumo é outra? Então, eu acho que, por isso que a Josi falou, a gente nunca tem certeza. Pode ser que em algum momento essa questão seja melhor esclarecida. Essa é, inclusive, uma das questões que eu tinha muita esperança quando eu vi aquela loucura da atualização, da retificação que foi publicada no dia 13. Eu fiquei, gente, agora o povo vai pinar, porque o negócio entrou em vigor no domingo. Segunda, terça, quarta-feira, feriado, né? A gente está começando, de repente aparece. A Josi e eu juntamos aqui de noite e gravamos até um vídeo para tentar esclarecer algumas coisas. Mas eu fiquei frustrada no final da história. Eu falei, essa dúvida era uma das que eu quisesse que tivesse muito claro lá, ou corrigido, ajustado, e não estava, Mari. Eu também não concordo. Mas aí, pessoal, é o seguinte: não dá para só fazer o que a gente concorda, né? É legislação. Então. Vamos voltar para o caso do miojo, né, Carol? Da Nissin, que tanto criticou do Japão, né? Quando chegou aqui, vou fazer um miojo, aí bota requeijão, bota bacon, bota linguiça, bota não sei o quê. E aí é de cada um, né? Mas o que a gente tem que fazer? A legislação, ela exige, né, a informação tal qual a gente falou, ó, o produto desidratado ali, o pó e o produto pronto. E aí a indústria tem que produzir exatamente com uma forma como ela está orientando, porque ela vai garantir que o processo foi feito corretamente. Mas o fulano, ciclano vai fazer uma alteração no modo de preparo. Fugiu da responsabilidade da empresa, né? Exatamente. Aí cada um... E aí é essa história. Eu vou te falar, eu nem sei, tipo assim, se daqui a um pouco isso ainda não vira a responsabilidade da empresa também, porque antigamente, os primeiros planos de APPCC, a gente falava o uso pretendido. Agora tem que falar o uso opcional também, a gente tem que considerar isso na segurança de alimentos, então pode ser que em algum momento, inclusive, as pessoas falem as variações. E a gente sabe que o brasileiro é extremamente criativo, né, gente? Os japoneses ficam nervosos com as nossas comidas japonesas aqui, não é à toa, eu acho ótimo. Exatamente. Aliás, eu sou altamente defensora e a favor de que a indústria de alimentos inove, renove, invente, crie. Gosto de copiação de moda, lembrem-se disso. Mas a gente tem que ser justo. Até a questão dos produtos aí de base vegetal, plant-based, que eu falei esses dias atrás aí. Não tem... E aí são as incoerências, Mari, voltando aí no seu comentário, que a gente não concorda, mas fazer o quê? Como não tem regulamentação para esse tipo de alimento ainda, para ele estar podendo fazer umas coisas que para a gente não está mais. Em termos de valores nutricionais, isso vai mudar. Mas é muito engraçado como que às vezes as pessoas se perdem um pouco nesses conceitos, né? Outro dia não podia comer iogurte, nem leite UHT, leite UHT podia, não podia iogurte, não podia sorvete, porque era um alimento altamente processado, ultraprocessado, e fazia mal para a saúde, porque ele tinha mais de não sei quantos ingredientes. Aí agora tem toda uma cadeia falando de produtos de origem vegetal, base vegetal, que são mais saudáveis que os produtos de origem animal. Defina mais saudável, porque ele também é ultraprocessado. Ultraprocessado é um termo pejorativo ou não? Para mim, e eu acho que para a maioria de vocês que está aqui, que é da indústria de alimentos, para mim só diz respeito a uma característica do processamento, da forma de obtenção do produto, e não em questão de saudabilidade. Tá? Mas a história da cultura que tem que ser levada para o consumidor, e é muito mais fácil levar notícia ruim do que notícia boa, parece, né? É muito mais... Não, sempre é desse jeito, né? Voltando anos atrás, né, falava sobre o ovo. Lembra da história do ovo? O ovo não era para ser consumido. Agora já é. Agora já é. Tem gente que come ovo todo dia, né? Viu? Tem a dieta do ovo. Essa aí até eu já fiz 2, 3. Era fazer 3, eu fiz 2 dias, passei mal. Você só come ovo, entendeu? Tem várias coisas. E assim, são opções das pessoas. Sabe? Eu acho que são dietas de opção. Quem toma uma dieta, quem toma uma decisão, escolhe alguma dieta, é um adulto. Ele é responsável pelas ações dele. Então não dá. É a mesma história da contratação da análise. Eu contratei, eu sou responsável pelo que eu estou pedindo. Então,
Claro que tem que confiar. E aí, puxando o gancho da confiança no laboratório, para análise de autocontrole, para análise nutricional, é obrigatório. Você já comentou, você tem a acreditação na 17025 e você é credenciado pelo Ministério. Essas Sim. análises nutricionais, elas devem ser obrigatoriamente feitas por um laboratório acreditado ou credenciado? Não, não precisa ser Eu laboratório gosto de... acreditado. Não, mas tem que ser sincero. Mas aí você tem que avaliar a questão da confiabilidade do laboratório que você está contratando. Simples assim. Ah, não, aquele não é acreditado, não é credenciado, mas eu confio no trabalho dele. Faça com ele, né? Exatamente. Porque Porque aí daí você... depois a responsabilidade é sua, né? Exatamente. Então, assim, como eu falei, é necessário fazer análise para rotulagem? Não, pode ser feito por cálculo. Né? Se você acha que o seu cálculo vai ser bom o suficiente, agora a gente tem que lembrar sempre que você fez por cálculo, na hora que você for auditado, fiscalizado, eles não vão fazer por cálculo, eles vão fazer análise. Ô, gente, aí eu vou falar para vocês uma coisa. Esquece o que eu falei, o que o Wilton falou até agora. Tome a Deus. Aliás, lembra só da parte que eu falei que vocês são adultos, que a decisão cabe a vocês. Peguem uma formulação, pode pegar do produto mais simples que vocês têm, tá? Pega a formulação, faz a análise, o cálculo do que seria a tabela nutricional desse produto, tá? No dia que você fez, hoje eu usei isso, a gordura estava isso, tá? Faz o cálculo, consulta as tabelas lá de referência, que são de 1900 e EVA, enfim. E aí, lembra da criatividade do brasileiro, né? Queijo prato é quase igual em todos os laticínios, mas não é igual. Por isso que não pode copiar de coleguinha, né? E as tabelas de referência são copiadas de coleguinha, então cuidado. Pega esse produto, faz o cálculo nutricional e manda uma amostra para fazer a análise nutricional. Compara. Um só. Começa com um. Vê se você está dentro do que a legislação está permitindo de variação. E aí você toma a sua decisão. Você vai fazer. Só faz isso. Só um só. Tá? E aí vocês me contam depois. Pessoal, é uma loucura. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já peguei. Hoje eu não pego mais. Se alguém liga para mim e diz assim: Carol, faz tabela nutricional para mim? Faço. Cadê os graus? Não, é por cálculo. Eu te faço a formulação. Não faço. Eu não faço porque é o meu trabalho. Eu não. Como que. Eu saí da área comercial por isso, porque eu só consigo vender aquilo que eu acredito. Como é que eu vou vender um negócio que eu não acredito, que eu não confio, que não me dá segurança? Contem pra gente aqui se vocês já viram essa diferença em algum momento, ou se sou só eu que sou muito xereta que descobri. Gente, só para vocês conhecerem um pouco aqui do trabalho, né? Eu vou virar aqui a página. Esse aqui, inclusive, eu passei para a Carol. Dá para vocês verem aqui, ó. Isso é um certificado do laboratório, tá aqui ao lado do GMO, de uma mussarela. Tá vendo aqui o resultado? Olha só. Apresentou o resultado aqui. Ver, não, porque fica invertido, fica bem pequenininho. Fica invertido, né? Não, mas aqui atrás a gente apresenta o rótulo. Pronto e como é que chama? Formatada. Formatado já. Esse aqui, inclusive, tem sai o resultado por 100 gramas e da fatia de 30 gramas do produto. Então, assim, não sei se vocês deram para vocês perceberem, mas lá tem o ensaio, o resultado, a metodologia, a data que foi realizado e tudo mais. E essa é um cliente que mandou para a gente o produto para a gente poder fazer. Ele tem vários produtos aqui que eles mandaram. Infelizmente não vai dar para mostrar aqui, né, porque foi invertido, aí não fica legal. Mas para vocês verem o resultado, ele sai bonitinho, com metodologia, tudo validado. Para vocês terem uma tranquilidade. É muito importante, né? Exatamente. Quando eu faço as tabelas para os meus clientes, a partir de laudo, eu já não faço mais por cálculo, né? Como diz o outro, já escolhi que desse jeito eu não quero trabalhar. Eu envio a memória de cálculo e eu coloco, inclusive, a referência do laudo. Laudo, GMO, número tal, emitido e tal. Porque, gente, quem nunca olhou para um negócio, para um resultado, sabe de onde eu tirei esse valor mesmo? Então tá ali. Vocês precisam ter isso. São os nossos registros, os nossos históricos aí. A trabilidade, né? A trabilidade do processo. Exato. Essa live vai ficar gravada. E eu, de verdade, queria muito que vocês comentassem aqui se vocês já identificaram
essa diferença entre uma análise nutricional calculada e uma análise nutricional realizada mesmo, que vocês contassem pra gente, que vocês dividissem com a gente. É um momento que todo mundo tá passando perrengue, tá? Porque é um desafio, foi uma coisa que o Wilton falou, é um investimento que a empresa tem que fazer. A gente tem 1 ano, no máximo, aí agora para fazer isso. E aí, considerando a questão de estoque de embalagem, enfim. E aí eu vi, Carol, até fazer um adendo, né? Eu estava lendo a legislação, a gente tem para as grandes e médias indústrias, a gente tem 12 meses. Agora, para as pequenas, para o agricultor familiar, para aquele pequeno produtor de produtos artesanais, dos queijos minas artesanais, que às vezes aí pode ter alguma RT responsável por algum desses laticínios, o prazo é um pouco maior, são 24 meses, né? Então, vamos prever o investimento, né? Exatamente, dá tempo suficiente. Dá tempo suficiente de você fazer a capitalização para que você tenha o recurso suficiente para atender a legislação. E não tem jeito, não tem para onde você fugir. Como é que você vai fazer? Não vai fazer a tabela? Engraçado que eu ouvi muita gente falando antes de entrar em vigor assim, eu vou esperar, porque eu ainda tô com uma certeza de que eles vão revogar isso. Não vão, gente, é uma tendência. A gente fez um post hoje ou ontem, não sei, já me esqueci, eu tô meio virada, sobre como que os outros países do Mercosul que adotaram esse modelo de rotulagem nutricional frontal, como que eles já estão. E assim, a gente que está entrando por último agora nisso. Então, assim, é uma tendência, isso vai acontecer, gostemos ou não, achemos importante ou não. Eu acho, minha opinião, eu acho que o consumidor não está preparado. Eu acho que o consumidor não está preparado. Eu acho que a indústria, ela tem que se unir nesse momento porque assim, a gente vai passar um período em que vai ter rótulo no mercado de um mesmo produto, com a lupa e de outra marca sem a lupa. E a outra marca que não está com a lupa não está errado. Provavelmente é porque o estoque de embalagem dela não pode jogar fora, ela vai esperar até o último minuto. Carol. O produto pode ter uma longa duração. O produto está lá com validade de 6, 7 meses, 8 meses, 12 meses. Aí, né, está lá, o produto ainda não foi vendido. Precisava o consumidor entender o que é essa identificação. E aí, pessoal, é papel da indústria educar. Sabe? Tem que ser. Infelizmente, a gente tem que assumir isso. E tem tanta rede social, tem tanto e-mail marketing, tanta propaganda. Vamos fazer uma coisa de caráter informativo para o consumidor. O consumidor precisa melhorar o nível de informação dele. Não é esse o objetivo? Então, vamos explicar isso aí, tá? A Mari que comentou que não concorda. Mari, se eu sentar e conversar com você do tanto trem que eu vejo de incoerência, mas é a legislação. A gente tem que fazer, a gente tem que adequar e tem que esperar ajudar o consumidor a entender isso, tá? Então, eu vou pedir mesmo para vocês contarem essa loucura da minha cabeça, essa diferença, ou só aconteceu comigo, né? Só aconteceu comigo. Às vezes eu tô dando muito azar. E cuidado com o percentual de diferença aí. Exatamente. É muito preocupante, porque na hora que a fiscalização chegar, não vai ter dó, não. Encontrou um item fora, autuação, e não tem choro nem vela, como diz o popular, né? E não achem que isso não vai acontecer, não. Tem várias coisas que andam acontecendo em termos de fiscalização que a gente achou que não ia chegar o dia, tá chegando. De pouquinho em pouquinho já vem vindo, né? Quando que a gente achou... Tá tendo muita auditoria de rotulagem, de processo de registro de produto. Tem um monte de gente que está aqui que eu tenho certeza que já passou e levou, se não uma observação, uma não conformidade, como até auto de infração. Eu conheço alguns casos. E é muito engraçado, porque eu conheço, assim, empresas diferentes com a mesma não conformidade identificada. Uma virou auto de infração e a outra virou só não conformidade, plano de ação e etc. A gente sabe que isso aquela máxima, né? Cada juiz uma sentença. Não tem como você saber se o fiscal vai entender que é uma não conformidade ou não. E aí você não pode trabalhar com o cenário, não, ele vai entender que não é. Aí chega lá e pronto, a confusão está armada. Né? É isso mesmo. Hilton, a gente vai encerrar. Eu vou te agradecer demais pelo tempo, pela atenção, por ter me recebido ontem aí na GMO. Foi muito bacana. A gente tem uma menina na Disney. Eu queria pôr a mão, mas não podia. Eu queria tirar foto, mas não podia, porque são os requisitos da 17025. Mas foi muito bacana. Mas espero que você tenha gostado da experiência de ter ido lá no laboratório. A gente
Aquilo ali foi um sonho dos meus pais, eles construíram aquilo ali do zero. A gente tinha uma sede alugada, e aí, em determinado momento, eles falaram: não, vamos construir, vamos fazer um laboratório com cara de laboratório para ser laboratório. Então, a gente está lá desde então, e assim, se esforçando para fazer o melhor trabalho possível e atender às necessidades dos clientes, né? Às vezes, assim, agora uma informação importante. Gente, não adianta achar que vai mandar uma tabela nutricional que você vai receber o resultado com 15 dias o resultado está na tua mesa. São métodos, são análises demoradas, é preciso você se programar para enviar, porque não adianta você mandar, seja para o GMO, seja para quem quer que seja, qualquer laboratório. Eu preciso rodar meu rótulo amanhã e não sei o que, eu preciso responder. Gente, não tem jeito. Não fazemos mágica, né? Não faz mágica. Análise, muitas delas a gente faz em duplicata, às vezes até triplicata, para garantir que o resultado seja fidedigno ao produto que vocês estão ofertando para o mercado. A fase da análise dos certificados, né? Isso também. Exatamente. Vocês não têm, quem nunca trabalhou em laboratório de prestação de serviço não tem muita noção que, tipo assim, não é só executar. Mas é só você chegar lá e fazer uma análise. Eu até faço uma gordura que eu sei que demora minutos, mas não é. Tem o que ele falou, duplicata, triplicata muitas vezes. Aí passa os resultados, aí pega toda a rastreabilidade. Tudo bem que tem sistema, mas demora, pessoal. É realmente isso aí. Não vão achando Exatamente. Que pode pirlim-pim. E aí o pessoal fala, mas eu vou fazer uma proteína, é tão fácil. Tudo bem, isso quando você faz uma proteína, não quando você faz 500, 600 proteínas, né? E aí é a realidade que a gente recebe de todo tipo de lugar. Eu falo assim, do frigorífico de frango até frigorífico de rã manda análise para gente, né? Então, o espectro do laboratório é muito grande. A gente recebe produtos. A gente está falando aqui, a maior parte é produtor de laticínios, né? São de indústrias de laticínios, mas a gente, frigorífico, cosmético, indústria de alimentos em geral, então, cozinha industrial e por aí vai. E todo mundo demandando do laboratório as análises para programa de autocontrole. E especificamente a questão das análises nutricionais, lembrem-se que todos os alimentos vão passar por isso, né? Então, a demanda está grande. Eu venho falando isso há algum tempo. Pessoal, vocês estão deixando para a última hora. Pessoal, vocês estão deixando para a última hora. Não se acalmem. Não falta um ano, tá, gente? Passa assim, ó. Principalmente depois que você faz 40, ai, Jesus. Mas tá bom, então. Hilton, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Eu espero que a gente possa ter outras oportunidades de conversar, de bater papo, de você ajudar a gente aqui nessa empreitada. Você falou a respeito dos produtos artesanais. Pessoal, eu estou organizando uma live com uma pessoa maravilhosa que é super expert em queijos artesanais, da produção de queijos artesanais, e ela vai falar com a gente das dificuldades, do que a indústria de produtos, primeiro a diferença de artesanal e como é que chama? Perdi a palavra agora, clandestino. A diferença de artesanal e clandestino, que eu acho que precisamos levar essa informação para as pessoas, no geral, tá? E a questão da rotulagem, como que ela está trabalhando essa questão da atualização da rotulagem dos produtos dela. Acho que em 3 semanas, se eu não me engano. Que agora tem... Não vou contar do que tem, não, mas 2 ou 3 semanas a gente vai ter essa live. E tem outra, Fiquem espertos que agora eu voltei e estou animadíssima. Hilton, muito obrigada, boa noite. Dá um abraço das meninas lá no laboratório por mim, tá bom? Obrigado. E o pessoal que quiser seguir, GMO Laboratório, o Instagram, nós estamos começando agora, mas vai rolar. Vai bombar, porque eu tô pressionando. Porque vocês querem... outra coisa, pode contar para nós. Vocês querem ou não querem que o laboratório compartilhe informação técnica e ajude vocês aí no dia a dia através do Instagram? Como o Hilton, tá, gente? Que ele tava achando que vocês não gostavam disso. Eu já contei que vocês gostam, hein? Tá certo, gente. Obrigado, boa noite para todo mundo. Boa noite.